Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus AM. E nessa reflexão número 183, reflexão número 183, hoje é segunda-feira, já quase 11 horas, mas estou aqui de pé para trazer mais uma reflexão. E aí eu estava pensando o que trazer hoje, mas como a gente anda na direção de Deus, tudo que a gente vai falar, vai pregar, vai ministrar, vai trazer uma reflexão, tudo tem que ser dentro da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus. E eu estava pensando o que trazer, porque cada dia que passa, a situação para nós que somos servos de Deus, pastores, obreiros, fica muito difícil, vai ficando mais difícil ainda a situação, porque o mundo do ceticismo cada dia mais está se abrindo, é como ser um abismo para engolir muitos, se for possível engolir praticamente a todos, porque o ceticismo vem do sentido cético, aonde o homem, o ser humano, tem que vencer esse ponto cético. É o ponto mais difícil de se vencer, é o ponto cético, que vem de ceticismo, que é um ponto neutro, que é um ponto onde o homem, tanto faz o homem crente em Jesus ou não, ele é propício a ficar incrédulo, ser incrédulo em algumas coisas, não crer em determinadas coisas. E aí é onde mora o perigo, porque no percurso da nossa caminhada nós temos que permanecer com essa meta de fé, nunca fraquejar. Mas chega um tempo na vida do pregador, na vida do servo de Deus, na vida do pastor, do obreiro, que ele vai passar por esse ponto cético. E esse ponto cético é o ponto mais difícil que tem para se vencer. Oportunidade nós temos todos os dias para fazer o que é correto. Mas junto com essa oportunidade vem a vontade. Então a oportunidade e a vontade, elas andam paralelas. O homem, para aproveitar as oportunidades que vem na sua vida, vai depender da vontade, se quer abraçar a oportunidade ou não. Porque Deus é o Deus de oportunidade. Deus nunca vai encerrar a oportunidade para o ser humano. Mas nem todos querem a oportunidade de Deus. Mesmo sendo Deus dando, muitos não querem. Preferem ficar no ponto cético. O ponto cético é onde a pessoa chega dentro de um mundo de dúvida relacionada à sua caminhada cristã. O inimigo das nossas almas, ele coloca no coração do homem obstáculo relacionado à questão de crer. Muitas vezes a pessoa está na igreja, está ali adorando o Senhor, mas no fundo ele está dentro de uma situação cética. Ele sabe que Deus opera, sabe que Deus faz,
sabe que Deus é poderoso, mas ele não age, não toma atitude nenhuma, porque é como a pessoa está neutra. Nada está acontecendo de diferente na vida dele. Ele vai para um lado, vai para outro e as coisas continuam do mesmo jeito. Então o ponto cético é o ponto mais difícil da gente se vencer. Mas se você passar pelo ponto cético, com certeza você vai chegar até o final. A maioria das pessoas que caem, ou podemos usar a linguagem popular, desvia, abandona os caminhos do Senhor, é porque ele chega dentro do ponto cético. O ponto cético é o mais difícil. Ou você se decide, você usa a sua vontade para continuar avançando com Jesus, ou você vai usar a sua vontade para avançar juntamente com Satanás. Então eu quero ler um texto aqui para você entender a colocação dessa reflexão que eu quero trazer nessa noite, que é voltada à questão da oportunidade. Deus é o Deus de oportunidade. Deus nunca vai encerrar a oportunidade para ninguém. É a própria pessoa que encerra a oportunidade na sua vida. Então, Deus me levou ao texto de Mateus, capítulo 26, versículo 48 a seguir. Pega aí a sua Bíblia, para que você possa acompanhar essa reflexão nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 47 a seguir, que fala sobre a prisão de Jesus. Olha o que é que fala aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26, 47 a seguir. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada, varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía, tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saldo, Rabi, ou, em outras palavras, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e prenderam. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, se a gente, olhando para esse texto, Deus me levava a um entendimento máximo dessa situação de Judas. Deus não chamou nenhum dos seus discípulos como fracasso. Nenhum da história de todos os 12 que Deus chamou, Deus não chamou nenhum dos seus discípulos como pessoas fracassadas, ou como pessoas que iam fracassar, ou como pessoas que não iam até o final da sua caminhada. Jamais Jesus ia escolher 12 fracassados na sua vida para executar um plano de salvação, um plano da pregação do Evangelho. Quando Deus chamou de um por um, inclusive o Judas Iscariote, porque existia outro Judas, mas esse aqui é o Judas, o traidor. Então, quando Deus chamou Judas, Deus não chamou Judas para trair ele. Deus não chamou Judas para ser fracassado. Deus chamou todos de igual modo para ir até o final. Mas dentro dessas oportunidades que Deus deu a cada um que chamou, existe a questão da vontade. Deus deu a oportunidade, eles aceitaram a oportunidade, mas eles tinham que exercitar essas oportunidades, botar em prática essas oportunidades que receberam. Quando nós recebemos a oportunidade de Deus,
Nós não podemos ficar de braço cruzado e aí beleza, já recebemos a oportunidade de Deus e aí pensa que uma vez recebendo a oportunidade de Deus, essa oportunidade dura para sempre, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Quando nós recebemos a oportunidade de Deus, nós temos que exercitar essa oportunidade todos os dias para que Satanás não roube essa oportunidade. A oportunidade Deus te dá. Agora é você que tem que zelar por essa oportunidade. Não é Deus que vai zelar pela oportunidade que Ele está te dando. É você que tem que zelar. É você que tem que pagar o preço. É você que tem que consagrar a sua oportunidade. É você que tem que vigiar com a sua oportunidade. Deus deu a oportunidade de ambas as partes a todos os 12 discípulos. Deus chamou, toma aí a oportunidade. Deus derramou dons espirituais na vida de cada um. E aí você olhando para a pessoa de Judas, né? Judas, Deus não chamou Judas para Judas fracassar na sua caminhada. Deus não chamou Judas Iscariote para atrair ele. Deus não chamou Judas Iscariote para Satanás entrar nele, roubar sua alma e levar para o inferno. Deus jamais ia chamar que fazia parte da sua equipe para depois ir para o inferno, para depois ser tragado pela grande serpente. Jamais. Ah, pastor S, mas isso já estava profetizado. Entenda as escrituras sagradas. Procura os textos e contexto para se encaixar as coisas. Não, a gente vai dizer que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para vir no mundo e já sabia que Jesus ia escolher um dos discípulos, que esse discípulo ia ser fracassado e que ia ser filho do diabo e que ia trair ele e não ia para o inferno. Não acredito nessa teoria, não acredito nesse ponto de vista. Jamais Deus vai chamar alguém para o seu reino sabendo que aquela pessoa que ele vai chamar não vai dar conta de ir até o final e vai perder a sua salvação para depois escandalizar o evangelho e envergonhar o nome dele. Jamais. Quando Deus distribui oportunidade ao ser humano por intermédio do Espírito Santo que convence o homem, ele dá a oportunidade para o homem, mas o homem é quem tem que querer essa oportunidade. O homem é quem tem que usar a vontade para segurar essa oportunidade. Porque ele pode perder. Ele pode perder essa oportunidade na vida dele. Eu não gosto de usar muito o termo como a pessoa desviou do evangelho ou largou Jesus. Eu não gosto de usar esse termo. Mas eu vou colocar esse ponto de vista. Que quando Jesus chamou os seus discípulos, 2 passaram por grande prova. Judas, que negou o seu mestre, entregou a Jesus Cristo por 30 moedas de prata, vendeu Jesus. E Pedro, que negou Jesus 3 vezes. A única diferença de um para outro é porque Judas não se arrependeu e Pedro se arrependeu. Quando Jesus chamou aqui Judas amigo, como é que Jesus ia chamar um traidor de amigo? Olha o texto. Jesus, porém, disse amigo, vírgula, para poder prosseguir, amigo. Jesus, porém, disse amigo. Como é que Deus ia chamar amigo uma pessoa que ia lhe entregar para a morte? Quando Deus chamou Judas de amigo, quer dizer assim: ei, eu estou te dando mais uma oportunidade para você. Arrependa-se nesse momento, para que Satanás não venha tragar a sua alma, para que Satanás não venha levar a sua alma para o inferno. Aqui Jesus queria dizer isso. Por isso que na última ceia, Jesus falou para Judas, ou antes de falar para Judas, falou para todos: entre nós aqui tem um que é filho do diabo.
E aí as pessoas os discípulos ficaram se questionando um com o outro ali. E aí Jesus falou, ó, o que tem de fazer, fazei depressa. E diz a Bíblia que a partir daquele momento Satanás entrou em Judas. Quer dizer que antes o diabo não tinha acesso à pessoa de Judas. Não tinha de jeito nenhum. Então o diabo entrou após a vontade de Judas entregar o seu mestre, vender o seu mestre. O diabo só entrou em Judas porque ele usou a vontade contrária. Ele não quis mais, rejeitou a oportunidade que Deus tinha dado a ele. Ele não quis. E você sabe, eu vou te falar uma coisa, isso é forte o que eu vou te falar para você. A oportunidade, o poder da oportunidade, nem Deus quebra. Ah, que é isso, pastor? Mas Deus é soberano. Ele é soberano, mas a soberania de Deus a soberania de Deus não vai contra a vontade do homem. A vontade do homem muitas vezes confronta a soberania de Deus. E Deus, ele por mais poderoso que ele seja, ele não vai intrometer na vida da pessoa para forçar a pessoa a querer a oportunidade. Já vi muitos profetizarem dizendo que Jesus quebra o cara todinho, arrebenta o cara todinho para poder fazer com que o cara venha aceitar a sua oportunidade. Eu não gosto muito desse ponto de vista, porque é como que você está dizendo assim, eu sou como um robô, ou Deus não tem poder de convencimento. Por isso que Jesus, quando estava aqui na terra, disse, eu irei, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Então o papel do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é quem convence o homem. Quer dizer, que o homem é convencido. O homem não é invadido. Deus não vai invadir o homem para que o homem venha lhe aceitar, ou aceitar a oportunidade que ele está lhe dando. Quando Deus chamou os seus discípulos, ele chamou e deu oportunidade. Ele poderia rejeitar, Pedro poderia rejeitar, o Judas poderia rejeitar, né? O Filipe poderia rejeitar, né? Todos os seus discípulos poderiam rejeitar a oportunidade, mas abraçaram a oportunidade. E só teve um que perdeu a oportunidade, que foi o Judas Iscariote. O único que perdeu a oportunidade só foi ele. O resto, todos foram até o final, né? Como poderia usar a expressão como o nordestino fala, ou com troncos e barranco, mas foram até o final. A questão não é você desistir, né? A questão não é você cair e levantar, ou você hoje está isso. Não, a questão é você ir até o final. Que muitas vezes a pessoa aceita Cristo, aceita Jesus e vai numa maior velocidade. O que manda na nossa caminhada cristã não é você correr bem, mas é você chegar até o final da caminhada. Muitas vezes você dispara correndo e aí você cansa logo e não chega no final. E muitas vezes as pessoas que vão ali caminhando devagarzinho, vai ali, hoje está ali, hoje está bom, amanhã está ruim, mas ele está caminhando, ele está se esforçando, ele vai até o final. Então por isso é que nós devemos vigiar o bastante com a oportunidade que Deus nos deu. Usa a sua oportunidade para fazer o que Deus quer que você faça. Não deixe que Satanás venha inverter a sua oportunidade, né? Fazer com que a oportunidade que você recebeu, essa oportunidade possa virar um inimigo seu na sua vida. Porque Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Jamais Deus tem prazer na morte do ser humano. De maneira nenhuma. Por mais cruel que a pessoa seja, Deus não tem prazer. Diz a Bíblia que Deus se entristece com a morte de uma pessoa que morre sem a salvação em Jesus Cristo. E ele se alegra na morte do justo, na morte daqueles que aceitaram Jesus. Deus se alegra, o céu se alegra.
Agora, quando morre uma pessoa fora do plano de salvação, o céu se entristece. Então não é plausível nós se alegrar, por mais ruim que a pessoa seja, nós se alegrar pela morte de alguém. Ah, pastor, mas o cara matou, o cara roubou, o cara estrupou, o cara fez as piores barbaridades. Pode a pessoa ter feito a pior barbaridade do mundo, mas o único que pode tirar sua oportunidade de vida é a própria pessoa. Eu não quero mais e acabou. Nem Deus interfere na oportunidade do homem. Então, quando o homem morre sem a salvação, não é porque Deus não deu oportunidade à pessoa, ou não é porque Deus abandonou a pessoa. Deus sempre está ali, esperando a pessoa se arrepender, voltar ao ponto original, para não morrer sem a salvação, para que Satanás não tragasse a alma do indivíduo. Mas nem todos querem entender, nem todos querem essa oportunidade. Rejeitam. Então, nós vemos que o ser humano em si, ele já tem uma parte ruim nele. Se Deus não estiver com ele, se o Espírito não fizer parte da vida daquele homem, ele já é ruim, ele já é uma pessoa péssima. Já está tudo fora de direção. Quem faz o homem ter as suas atitudes corretas é Deus, é o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus não está, o homem é cruel, o homem é frio. Então, nessa reflexão, eu quero te falar que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Não pense que Deus fica batendo palma porque uma pessoa morreu, o bandido morreu, o assassino morreu, o fulano morreu, e aí Deus vai estar lá batendo palma, aplaudindo a miséria do outro. Jamais. E a gente vê por aí, muitas vezes, as pessoas aplaudindo, batendo palma pela morte de alguém. Misericórdia. O prazer sentindo aquele prazer que aquela pessoa foi executada, foi morto. Isso é muito triste. Por mais ruim que a pessoa seja, nós, seres humanos, não podemos ter esse prazer pela morte de ninguém. O próprio Deus não tem. Você pode ir de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar base para isso. Você não vai achar base para esse tipo de coisa. Deus nunca aprovou a morte do homem sem a salvação, sem ter acesso a entrar pelas portas celestiais. Jamais Deus aprovou. Jamais Deus vai se regozijar porque aquela pessoa morreu, aí o céu vai se alegrar. Deus, eita, que maravilha, né? Que aquele indivíduo morreu. Não, Deus não vai fazer isso. E os filhos de Deus, o crente em Jesus Cristo também, o verdadeiro crente, não vai se alegrar também não. Quando você vê crente se alegrando com a morte de alguém, ei, não está correto não. Jamais, por mais inimigo que aquela pessoa seja nossa, você não pode jamais se alegrar com a morte daquela pessoa. Jesus fala isso no texto. Quando Judas veio entregar ele aos sacerdotes ali, aquele povo ali, ele o beijou. Mas Jesus falou assim: amigo, o texto fala, amigo, a que vieste? Quer dizer que Jesus não sabia que Judas sabia, mas ele justamente usou essa expressão, dizendo assim: ei, filho, eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu não te chamei para tu ser derrotado. Eu não te chamei para você ser fracassado. Eu não te chamei para você ir para o inferno. Eu não te chamei para você descer à sepultura sem a salvação. Eu não te chamei para Satanás te tragar. Eu não te chamei para isso. Ei, amigo, acorda.
tu pode ainda se arrepender. E diz a Bíblia que quando Judas entregou ele, Judas só teve remorsos e saiu com aquele remorso, querendo entregar as 30 moedas de prata àquela equipe ali, que era os sacerdotes. E o texto fala aqui que era os principais dos sacerdotes, né? Então olha só, aí Judas saiu e se suicidou, se enforcou, como diz a Bíblia. E ali diz a Bíblia que quando ele amarrou a corda no seu pescoço, que foi se enforcar, acho que a corda quebrou e ele se desceu de rebanceira embaixo e se rachou ao meio. Mas morreu, se suicidou. E aí Judas foi salvo? Não. Judas não foi salvo. Judas, com certeza, foi para o inferno. Satanás tragou a sua alma. Mas isso, o céu se alegrou com a morte de Judas? O céu se alegrou porque Judas morreu? Ah, que maravilha! Morreu, miserável, porque tu entregou o Filho de Deus. Não, o céu não se alegrou com a morte de Judas. E Jesus também não se alegrou com a morte de Judas. E nenhum dos seus companheiros se alegraram com a morte de Judas. O que a gente vê por aí de pessoas que se alegram com a morte do nosso semelhante, misericórdia. 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 E a gente está vendo por aí pastores se suicidando, obreiros tirando a sua própria vida. Ei, a oportunidade que Deus te deu foi para você pregar o evangelho, foi para você vencer as tribulações, foi para você vencer qualquer tipo de dificuldade. A oportunidade Deus não te deu para você se suicidar. A oportunidade que Deus te deu não foi para você tirar a sua própria vida. A oportunidade que Deus te deu não foi para você matar, nem roubar, nem destruir ninguém. A oportunidade que Deus te deu foi para que você tenha vida e vida em abundância. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Deus aqui, o próprio Jesus, deu a última oportunidade aqui, ajuda. Porque ele sabia que não ia mais ter outra. Mas ele estava dando, amigo. Como que Jesus ia chamar um traidor de amigo? Jesus só chamou Judas Iscariote de amigo porque ele está dizendo assim, eu estou te dando mais uma oportunidade. Mesmo diante da morte do homem, mesmo diante da miséria do homem, Deus está ali presente, dando a oportunidade à pessoa. Mas é como eu falei no princípio, a oportunidade anda junto com a vontade. A oportunidade é lançada, mas a vontade tem que prevalecer. Eu quero a oportunidade. Então Deus lança a oportunidade, mas a pessoa rejeita. Deus lançou a oportunidade, ajuda, mas ele rejeitou. Eu não quero a tua oportunidade. Eu quero ir para o inferno mesmo. Eu quero ser tragado por Satanás mesmo. Então aí é outra coisa. É por isso que eu te falei que a vontade do homem prevalece até sobre a soberania de Deus. Porque Deus não vai de maneira nenhuma invadir a oportunidade do homem. Deixa ele ir. Agora, no final das contas, aí vai somar e aí o preço na certa vai ser pago. Então, o mundo inteiro está cheio de pessoas frias, calculistas, fazendo grande barbaridade. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não pense que a pessoa vai matar, roubar, destruir e pensa que o preço não vai vir. A cobrança não vai vir? Vem. A Bíblia fala que aquilo que plantamos, colhemos. Você planta, colhe. Você planta o mal, vai colher o mal. A oportunidade Deus dá. Mas aí a pessoa é quem vai usar a vontade de querer essa oportunidade, tomar posse dessa oportunidade e não deixar que Satanás roube essa oportunidade. O que está acontecendo hoje é que muitos aceitam a Cristo, parcialmente falando, recebe aquela oportunidade, mas recebe de uma maneira parcial,
não recebe de uma maneira total, para que venha fazer para que a sua alma seja impactada com aquela vontade que recebe, aonde essa oportunidade venha vir ao homem o avesso e venha nascer de novo, para que não venha jamais perder a oportunidade. Quando a pessoa desce a sepultura sem Jesus, é porque justamente aquela pessoa recebeu aquela oportunidade, mas não tomou posse, não se segurou, não se firmou naquela oportunidade. E aí Deus não vai forçar ninguém a querer ser salvo. Jamais. A oportunidade Deus dá universalmente para todos. Agora que esses todos venham querer essa oportunidade, venham querer ser salvo. Todos os dias Deus está dando oportunidade ao ser humano na face da terra. Todos os dias. Mas muitos blasfemam de Deus, muitos cospem na cara de Deus, muitos zombam de Deus, escarnecem de Deus e achando que a conta nunca vai chegar. Ei, a conta vai chegar. Pode até demorar um pouquinho, porque Deus é misericordioso. Deus vai dando misericórdia, mas chega um dia que aí a misericórdia de Deus acaba porque a própria pessoa não quer mais. E aí a conta chega na porta da pessoa, tá aí. O salário do pecado é a morte. E aí mesmo isso, sabendo que o salário do pecado é a morte, Deus não se alegra na morte do pecador. Deus não se regozija na morte de um pecador, né? De maneira nenhuma. Deus se alegra na morte do justo. Aquele que é justo, aquele que é salvo, no dia que ele parte daqui, o céu se alegra, está recebendo ele de braços abertos. Agora, quando uma pessoa morre sem Cristo, o inferno está recebendo aquela alma de braços abertos e o céu triste, né? Nós, seres humanos, aquele que entende o que é salvação, triste, porque sabemos que a pessoa desceu à sepultura e não tem mais oportunidade. Não pensa que após a morte o homem vai para um estado de purgatório, aonde vai ser purgado os seus pecados, que não existe. Os que estão aqui vai tentar rezar, orar, para que Deus venha perdoar o pecado daquele indivíduo após a morte, porque não tem. A oportunidade que você tem que exercitar essa oportunidade, tem que usar essa oportunidade aqui agora, nesse momento, no plano físico, aqui nesse mundo físico. A partir do momento em que você fecha os olhinhos, meu filho, e você veste um paletó de madeira, acabou, já era a sua oportunidade. Então, nessa reflexão, ei amigo, amiga, ei meu irmão em Cristo Jesus, não vacile com a oportunidade que você recebeu de Jesus Cristo. Use essa oportunidade, agarre essa oportunidade, abraça essa oportunidade, beije essa oportunidade, né? Case com essa oportunidade. Não traia essa oportunidade. Seja fiel até a morte essa oportunidade que você recebeu, para que você, no final das contas, você possa ser salvo e morar com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nessa reflexão, que deu para você entender que Deus é o Deus de oportunidades e jamais Deus encerra a oportunidade ao homem. Sempre Ele está chamando o homem de amigo. Quer dizer, estou te dando mais uma oportunidade. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.